Boa noite, irmãos. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Já falei que eu aprendi o que era queimadinha aqui, né? Então, isso já ficou marcado. O acolhimento de vocês é sempre muito bom e é sempre muito edificante, muito bom estar junto do Reverendo Paulo e nas conversas e caronas observar e aprender e assim, de certa forma, ser mentoreado, né? Nós, pastores mais jovens, sempre precisamos olhar, observar, ficar atentos e aprender daqueles que têm uma caminhada ministerial mais longa, porque eles sabem muito mais do que nós, né? Então, ele disse que eu sou generoso em ficar no domingo, eu digo que eu sou meio oportunista e egoísta em fazer isso, porque eu estou tendo um benefício aqui. Mas é uma alegria estar com os irmãos e poder compartilhar a palavra do Senhor. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 1, para nós lermos do versículo 2 ao versículo 5. Malaquias, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: Em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, temos a tua palavra aberta diante de nós, e nós queremos suplicar a tua misericórdia para que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a verdadeiramente estar sensíveis, abertos, disponíveis, atentos e cheios de expectativa para ouvir a tua voz. Fala conosco, trata o nosso coração segundo a tua bondade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A professora terminou de escrever as palavras no quadro e decidiu sentar rápido na cadeira, apenas para sentir aquele líquido viscoso grudando na sua saia. Ele tinha colocado cola na cadeira. Mário é o terror da sua sala. Ele só tem 12 anos de idade, mas ele é capaz de planejar peripécias dignas de um estrategista militar. Então, para aqueles mais antigos que já assistiram Esqueceram-se de Mim, vocês conhecem o potencial criativo de uma criança, né? O seu comportamento apenas piora a cada mês e seus professores já não sabem o que fazer. O que talvez alguns suspeitem, mas ninguém tenha percebido claramente, é que a recompensa por cada arte que o Mário pratica é a atenção do seu pai. Uma atenção negativa, que vem com reclamações, disciplinas, castigos, é verdade. Mas ainda assim, atenção. Mário não está seguro do amor do seu pai, não tem a atenção do seu pai, e por causa disso, os seus gestos são um grito para que algum sinal
dessa atenção e desse amor seja manifesto. A desconfiança quanto ao amor de alguém pode nos levar a alguns comportamentos bizarros. Aqui, em Malaquias, ou ao povo a quem Malaquias profetiza, nós temos um cenário interessante. O povo de Deus havia voltado do exílio, mas nunca havia experimentado a plenitude que eles esperavam, ansiavam. O profeta Malaquias viveu e ministrou entre os anos 500 e 450 a.C. E se você lembra um pouquinho da linha do tempo histórica, o povo retornou do exílio na Babilônia a partir de 538, mais ou menos, com o decreto do rei Ciro. Então, se você pensa de 538 até o ano 450, mais ou menos o ano pelo qual Malaquias está profetizando, você tem quase 100 anos aí que já se passaram. O povo voltou do exílio, o templo foi reconstruído, mas os anseios, as expectativas não foram atendidas. A glória não havia retornado. O templo era menor do que o esperado. A paz nunca veio completamente. Israel continuou sob o domínio dos medo-persas e continuou tendo povos vizinhos prontos a destruí-los. Lembram de Neemias tentando reconstruir os muros da cidade? Tobias, Sambalate e o pessoal criando dificuldades para o povo de Deus. A prosperidade nunca chegou. E o Messias, o libertador, nunca apareceu. 100 anos esperando. Mais ou menos 100 anos esperando. E tudo isso começou a ferir o coração do povo. Olhando para o lugar errado, eles começaram a ficar ressentidos e cheios de dúvida quanto ao seu Senhor. As dúvidas e o ressentimento começaram a esfriar o coração desse povo e começaram a matar a verdadeira espiritualidade. Uma caminhada com Deus genuína, aberta, honesta, sensível, viva. Possivelmente, então, a questão fundamental, aquela escolhida por Malaquias para iniciar a profecia, ou aquela escolhida por Deus para iniciar a profecia de Malaquias, tem a ver com essa percepção do amor do Senhor. Será que Deus ainda amava o povo de Israel? Depois de tanto tempo, depois de ouvirem profecias como a de Ageu, dizendo que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira, mas olhando para o templo e o templo não sendo lá grande coisa. Depois de tantas expectativas frustradas, será que o povo ainda podia abrir o coração para o Senhor? E aqui o texto nos mostra essa convicção de que o povo duvida do amor de Deus, mas o texto nos mostra também o erro desse povo em fazer essa dedução de uma maneira mais imediata. Então observa comigo o texto, você vai perceber essas realidades. O texto nos diz que o povo duvida do amor de Deus. Versículo 2 diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor. E essa então é a declaração de Deus para o seu povo: eu amo vocês. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Deus diz: eu amo vocês, e o povo diz: que amor é esse? Cadê o amor? Diante de uma situação difícil, o povo se via sem alguns sinais claros do amor de Deus. Ele olhava para os seus desejos não satisfeitos, olhava para as expectativas não cumpridas, olhava para aquilo que estava faltando, e assim crescia no coração essa dúvida, essa incerteza, o ressentimento, o endurecimento e lá no fim o cinismo. Não se trata de pouca coisa.
É muito tempo de espera. Por que não está tudo em ordem ainda? Quanto tempo mais seria necessário esperar? Será que Deus não esqueceu da gente? Possivelmente na boca e no coração de muitos estava o clamor que eu e você conhecemos. Quando nós dizemos, eu não aguento mais. Eu não consigo lidar com isso. Então, por um lado, até parece natural que o povo tenha crises e que o povo duvide do amor e pergunte: em que o Senhor nos tem amado? Mas só parece natural. O fato é que existem algumas questões a ser consideradas na resposta do povo de Deus, na resposta que o povo oferece ao Senhor. E algumas vão ficando mais claras quando você olha todo o texto de Malaquias. Mas aqui você já consegue perceber alguma coisa. Ainda que de uma maneira seminal, mas você consegue perceber coisas que são profundas e que falam ao meu e ao seu coração. Porque assim como o povo de Deus, ali naquele contexto, nós temos a tendência de quando as nossas expectativas não são atendidas, quando o nosso sofrimento em alguma área da vida se estende além do que nós esperávamos, quando lidamos com frustrações, dores, quando nos sentimos abandonados ou perdidos, nós temos a tendência de ler o Senhor a partir das realidades imediatas e não de ler a realidade a partir do Senhor. Mas que erros são esses do povo? Bom, deixa eu mencionar alguns. O primeiro problema é que o povo deixou de esperar em Deus. O povo deixou de esperar em Deus. Por isso foi crescendo no seu coração esse endurecimento e cinismo. Eu sei, talvez para alguns de nós seja cruel pedir para um povo que ele espere mais de um século por uma restauração que ainda não chegou. Todo mundo tem que reconhecer que isso de fato é doloroso e de fato é difícil. Mas deixar de esperar em Deus comunica outras realidades que são ainda piores, que são mais cruéis e que são mais difíceis. Ao deixar de esperar em Deus, por exemplo, eu tento manter o controle da minha história. Deixar de esperar em Deus é ceder a dois movimentos. Por um lado, eu me entrego ao desespero. E não entenda aqui desespero como pânico. Entenda desespero como a perda da esperança, o abandono da esperança. Nada vai acontecer, não tem jeito, não tenho o que fazer. Essas são as expressões daquele que abraçou o desespero. O desespero é uma tentativa de me acomodar à situação sem encarar o meu desejo. Certa vez eu fui visitar um casal. Eles tinham mais de 20 anos de casados e, na verdade, a filha deles me pediu ajuda. Os meus pais não vivem bem, o ambiente da família é horrível e a gente precisa de ajuda. Então eu fui lá fazer uma visita. E eu tentei conversar com eles. O marido até parecia mais aberto, embora de certa forma ele também se omitisse da sua responsabilidade na crise. Mas aquela esposa estava com o coração tão amargurado, tão ressentido, que ela estava absolutamente cínica quanto a qualquer coisa que eu falasse para eles. Eu dizia, Deus pode transformar a vida familiar de vocês. Ela diz, sempre foi assim, vai ser sempre assim. Eu tentava sugerir hábitos e algumas coisas diferentes. Ela dizia, não tem jeito, ele não muda.
E parece que para cada coisa que eu trazia, ela tinha uma resposta derrubando a ideia, dizendo: não funciona, não tem jeito, não vai acontecer, não adianta. O desespero é aquela tentativa de você controlar a sua história para que você não sofra mais. Se eu me abrir para a esperança de novo, eu vou ter uma nova frustração. Então, quer saber? É melhor eu ficar aqui desse jeito. Não vai mudar. Casamento vai ser sempre assim, meus filhos vão ser sempre assim, minha casa vai ser sempre assim, meu trabalho vai ser sempre assim, o Brasil vai ser sempre assim, ninguém muda, não tem jeito, não tem o que fazer, vai ser sempre assim. Pelo menos essa dor é conhecida. E eu fico com essa dor aqui. Mas o que eu estou fazendo com esse movimento? Eu estou deixando de esperar no Senhor. E eu estou tentando controlar a minha vida e controlar a minha dor para que eu não me abra para a esperança e sinta o peso do meu desejo. Vai doer, mas pelo menos é uma dor conhecida. Eu tento me acomodar aqui. O outro movimento, também problemático, como tentativa de controlar a minha vida, é o ativismo. Já que Deus não faz, então eu vou fazer. Se o desespero tenta se acomodar à dor e abraça o cinismo dizendo nada vai mudar, o ativismo diz eu vou forçar a mudança pela força do meu braço. Então agora eu começo a me envolver em ações frenéticas. Eu começo a me tornar uma pessoa cada vez mais ativista, impaciente, irritada, tentando controlar aspectos da minha vida, tentando controlar aspectos da vida de outras pessoas. Eu me torno um marido excessivamente controlador e cheio de cobranças, a esposa excessivamente controladora, cheia de cobranças, o chefe excessivamente controlador e cheio de cobranças. Eu me torno um fardo na minha própria vida e na vida de outras pessoas também, porque eu não quero esperar que Deus faça a obra. Eu quero fazer a obra de transformação. Esposas querem transformar seus maridos. Maridos querem transformar suas esposas. Pais querem converter seus filhos. Pastores querem transformar suas ovelhas. E deixam de esperar em Deus. Querem ser eles mesmos os agentes da transformação no mundo. O povo deixou de esperar em Deus. Talvez lá no começo, o povo tenha tomado as coisas no seu braço para dizer: nós vamos fazer, vamos reconstruir, Jerusalém vai retornar à sua glória. Talvez pessoas tenham mensagens de ânimo dizendo: é agora, vamos fazer, é agora ou nunca, vamos com tudo, vai dar certo, mata no peito e vai. Mas então passam 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, espera aí, 60 anos, 70 anos, 80 anos. E então algumas pessoas vão para o outro extremo e dizem: quer saber? Nada vai mudar. Quer saber? Não sei nem se Deus nos ama. Meu casamento está vivendo essa crise já tem quantos anos? 10 anos? Será que Deus ainda lembra da nossa família? Meu filho está distante dos caminhos do Senhor há quanto tempo? Será que Deus ainda lembra dele? Meus pais são pessoas problemáticas há tanto tempo. Será que Deus ainda olha para isso? O povo deixou de esperar em Deus e tantas vezes eu e você fazemos a mesma coisa. Mas além de tentar manter o controle da minha história ao deixar de esperar em Deus,
Tem um outro erro que se desdobra daí. É que eu entro em um sistema legalista de vida. Um sistema baseado em performance. Porque eu tento operar a minha própria redenção. O resultado, tanto do desespero quanto do ativismo, é uma vida legalista. O desesperado tenta buscar a redenção pela fuga das expectativas. Saber que nada vai acontecer é o jeito que ele encontra de sobreviver. É uma visão muito triste de redenção, mas ainda assim é uma redenção. É fugir da destruição. Para eu não morrer, eu vou matar a expectativa, o desejo, a esperança. Redenção por meio de performance. O ativista também tenta operar a partir da performance. Ele tenta fazer o que pode para mudar a sua condição. Ele acredita que a sua salvação está nos seus braços. O povo de Deus havia mudado radicalmente a sua maneira de adorar, como resultado dessas duas tendências. Toda a profecia de Malaquias para o seu povo demonstra como a adoração verdadeira foi perdida. Porque o que agora opera, o que agora dirige o modo do povo caminhar, é um sistema legalista baseado em performance pessoal, seja por cinismo, seja por ativismo. Ao deixar de esperar em Deus, eu também fujo de encarar a minha vulnerabilidade e fraqueza. A grande agonia da espera é que ela revela a nossa limitação. Você sabe o que é isso, né? A espera revela a nossa limitação e nos deixa agoniados. Pergunte para qualquer marido que vai com a sua esposa para o shopping e eles entram numa rênia da vida e ele tem que ficar naquele banquinho de castigo esperando ela testar peça atrás de peça e ele não pode fazer nada, ele só tem que esperar. Acontece o contrário também, né? Em outras lojas, sei lá, vai numa loja de pesca e a esposa diz: eu vou ficar no carro, vou nem entrar. Não ter o poder de mudar a minha história e não ver as coisas acontecendo no meu tempo me fazem ter a sensação de mãos atadas. E não há nada pior para quem quer agir do que mãos atadas. Ao deixar de esperar em Deus, nós tentamos fugir dessa sensação de vulnerabilidade. Existem dois autores, Dan Allender e Tremper Longman, que nos dão um exemplo muito interessante, o exemplo do homem no trânsito. Não sei bem como é aqui o trânsito de Ipatinga, se tem alguma avenida que fica mais engarrafada na hora do rush, alguma coisa assim, mas imagine a cena. Tem dois carros num trânsito completamente travado. E aí, num desses carros está um homem. Tudo parado. E esse cara começa a ficar agoniado. Ele mexe no volante, ele passa a mão no rosto, olha para um lado, olha para o outro, nada acontece. Tenta entender o que está acontecendo. A avenida parada. E ele não tem o que fazer. Ele é um carro parado no meio da avenida. Ele está agoniado, talvez ele tenha que chegar a tempo em uma reunião ou alguma coisa assim. Mas o fato é que ele não tem poder nenhum sobre o trânsito. Mas o que ele faz? No caso dele, ele usa a ira para não ter que encarar a sua impotência, a sua vulnerabilidade. Para não ter que encarar o seu desejo não cumprido e a sua total incapacidade, este homem começa a agir de uma forma estridente.
Ele bate no volante, ele buzina, baixa o vidro, xinga, grita. Ele se move com alguma intensidade. E assim ele não tem que encarar a sua própria vulnerabilidade. Mas lá no fim, ele continua simplesmente sendo um homem dentro de um carro parado no trânsito. Ele gritou, xingou, se movimentou, bateu no volante, mas ele continua completamente impotente diante da avenida. Não serviu para nada, mas pelo menos assim ele retém alguma ilusão de controle, porque ele está fazendo alguma coisa. Ele está fugindo de encarar a sua vulnerabilidade. De certa forma, o povo de Deus estava fazendo algo semelhante. Talvez não gritando, talvez não xingando, mas deixando de esperar em Deus para fugir de encarar a sua total dependência, a sua total vulnerabilidade. O povo deixou de esperar no Senhor. Estava demorando, é verdade. Mas o povo deixou de esperar no Senhor e isso só piorou a sua situação. Mas tem um segundo problema. O segundo problema é que o povo não tratou a sua questão com o Senhor. Todo o movimento descrito acima, de deixar de esperar em Deus, suas implicações, tem a ver com essa postura de luta ou fuga. Na luta eu assumo uma atitude de rebeldia, de desobediência, de confrontação, resistência. Na fuga eu assumo uma postura de distanciamento, indiferença. E as duas realidades aconteciam. Tanto o povo ignorava os mandamentos de Deus, como o povo quebrava os mandamentos de Deus. Mas tanto a luta quanto a fuga evitam um engajamento real. Veja a diferença entre essa postura do povo e a postura do salmista. Mesmo vivendo crises terríveis e mesmo tendo coisas duríssimas para falar ao Senhor, o salmista vai até o Senhor, para que se engajando com o Senhor ele possa encontrar consolo real, ou ele encontre no contato com o Senhor a verdade que alinhará o seu coração. Lutar ou fugir é diferente de ter um engajamento com Deus, tratar a questão com o Senhor. O povo não tratou a questão com Deus. Seja por resistir ao Senhor, seja por abandonar o Senhor, o povo não levou o seu desejo até Deus. Talvez isso tenha acontecido em algum momento, mas provavelmente o cansaço da espera se tornou o pretexto para não mais ir até o Senhor. O povo seguiu o seu caminho. E o resultado foi uma espiritualidade distorcida, que reorientava a vida de uma maneira distorcida. Se você segue acompanhando o texto de Malaquias, você vai perceber como a vida familiar foi afetada, como o culto foi afetado, como a forma de lidar com os sacerdotes foi afetada, como o ministério sacerdotal foi afetado, toda a dinâmica foi afetada. Então, por um lado, pode até parecer natural duvidar do amor de Deus depois de uma espera tão longa, diante de circunstâncias tão difíceis. Pode ser que alguém se sinta justificado em pensar que Deus abandonou ou que Deus não está fazendo nada. Mas o que isso comunica lá no íntimo do coração é uma tentativa de manter a vida sob o controle pessoal e não sob o controle do Deus verdadeiro. E o que isso manifesta lá no fim é uma tentativa de não encarar e abraçar o fato de que nós somos criatura e não criador.
Isso comunica uma realidade de não mais lidar honestamente com o Senhor, mas de resistir ou de ignorar, ressentidos por sua demora. E é exatamente aqui que o texto nos leva à autoconfrontação. Porque olhando para o povo daquela época, nós podemos olhar para o povo dessa época. Nós temos princípios que se desdobram dessa meditação no texto. Como, por exemplo, o sofrimento ou a espera, mal interpretada, pode endurecer o nosso coração. Pelo que é que você está esperando? É a cura de uma doença? É a transformação de alguma área da sua vida? É sair do aperto financeiro? É acertar o relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe? E quanto tempo isso está durando? Talvez você tenha entrado nessa dinâmica do povo de Malaquias, que começou com a espera e o desejo ardente, mas que com o passar do tempo se tornou algo endurecido. E tudo isso aconteceu porque você passou a interpretar Deus a partir da sua dor e não o contrário. Você passou a desconfiar do amor do Senhor, da graça do Senhor, porque Deus não se dobrou ao seu relógio. Mas você precisa voltar e ouvir aquilo que Deus está dizendo para o povo. Eu amo vocês. Eu amo você. E por isso eu e você precisamos fazer essas perguntas honestamente para o nosso coração. Como é que nós temos interpretado a experiência de sofrimento na nossa vida? Para alguns, o sofrimento é uma evidência de que Deus não olhou, de que Deus não estava atento, de que Deus não nos ama. Certa vez eu fui visitar uma moça, estava com o coração muito dolorido, durante anos tentando engravidar e infelizmente sem sucesso. Para piorar, ela e o seu marido gastaram muito dinheiro tentando algumas abordagens de fertilização in vitro ou algo parecido. E numa dessas, tentando coletar óvulos, o seu útero foi perfurado. E ela esteve bem próxima da morte. Teve que fazer algumas cirurgias de emergência. E agora ela está com o coração dilacerado, porque ela está esperando por anos um filho que nunca veio. E para piorar, enquanto ela espera, enquanto ela tenta fazer alguma coisa, a sua vida é colocada em risco. E agora eu estou sentado ao lado dela, enquanto ela está deitada no leito do hospital. E ela só consegue chorar e dizer: eu não sei o que Deus quer. Não sei o que Deus quer com a minha vida. Muitas vezes esse é o clamor de outras pessoas em outras lutas. Não sei o que Deus quer com o meu casamento. Não sei o que Deus quer com os meus filhos. Não sei o que Deus quer com a minha saúde. O que você está esperando? Você está esperando um casamento que até hoje não chegou? Todas as suas amigas já estão casadas, algumas até já estão postando as fotos dos seus filhinhos no Instagram e aparentemente só você ainda não casou.
Isso pesa sobre o seu coração? O que você está esperando? Um filho? Todo mundo está tendo seus filhos, um filhinho mais lindo do que o outro, e aparentemente só você e o seu marido, ou só você e sua esposa ainda não foram abençoados por Deus com um filho. Isso faz você começar a questionar o amor de Deus. O que você está esperando? É o fim das dívidas? Parece que todo mundo está bem, trocando de carro, vivendo uma vida boa, e só você está cada vez mais apertado. Você está esperando o fim de uma doença? Parece que todo mundo é saudável, só você tem essas lutas com o seu corpo. Você está esperando os fins do conflito na família? As outras famílias parecem ser tão tranquilas, mas a sua vive em pé de guerra. O que você está esperando? E como você está esperando? Você está esperando em Deus? Você assumiu uma postura parecida com a do povo, agora está resistindo ao Senhor e alimentando esse ressentimento velado contra Ele? Você não tem coragem de dizer, Deus não se importa comigo. Mas o seu coração e as suas posturas, pouco a pouco, começam a revelar esse endurecimento. Você já não ora mais. Você vem para a igreja só para constar. Você adora o Senhor de qualquer jeito. Você está ignorando a Deus porque você se sente ignorado por Ele? Você tem ido em direção ao Senhor no meio das suas lutas? Você está avaliando o amor de Deus com base nas suas circunstâncias ou no seu tempo de espera? Todos nós somos tentados a cair nesse mesmo lugar, nessa mesma posição do povo a quem Malaquias profetizou. Mas é exatamente por isso que Deus começa a profecia com uma das declarações mais belas e mais vivas. Eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. Início do ano passado foi o período mais desafiador na nossa vida familiar lá em casa. Final de 2022, a Ivonete engravidou. E para nós foi motivo de muita festa, porque na nossa história como família, em 2015, ela engravidou, 2014, final de 2014 ela engravidou, ficamos muito felizes, mas então ela teve um aborto. E foi muito pesado para a gente, foi muito triste. Mas foi ainda ali, por volta da sexta semana, mais ou menos. Foi pesado por ser a nossa primeira experiência, mas a gente não chegou a saber sexo do bebê, o nível de envolvimento era relativamente pequeno. Então, em 2016, nós tivemos o Matias, em 2018, nós tivemos a Lúcia, em 2019, finalzinho de 2019, ela engravidou novamente, mas foi o nosso segundo aborto, o segundo filho que já está com o Senhor. E agora, final de 22, ela parece grávida novamente. E a gente, será que Deus decidiu nos abençoar com mais um filho? Então, para a gente foi um motivo de muita alegria. Os meninos se alegraram demais, especialmente a Lúcia, cheia de expectativas. Mas lá pela 12ª semana, nós fomos fazer aquela ultrassom morfológica, que é uma ultrassom um pouco mais detalhada, e ali nós percebemos que tinha alguma coisa errada com o bebê. A médica mostrou pra gente, falou de algumas possibilidades. A coisa estava muito estranha ali na ultrassom e pra gente foi como um caminhão nos atropelando. O que vai ser? O que vai acontecer?
Então começamos a fazer todos os exames e tudo aquilo que precisava ser feito. Eventualmente descobrimos que o bebezinho tinha a síndrome de Turner. Então descobrimos que era uma menina, né? Essa é uma síndrome que só atinge meninas. E os índices, né, a taxa de natalidade de bebês com síndrome de Turner é muito baixa. A probabilidade dela nascer era muito pequena. Então nós começamos uma caminhada aí da 12ª semana, a partir da 12ª semana, de muito desafio, semana após semana, acompanhando para ver o que aconteceria e sempre sem saber o que aconteceria no próximo ultrassom. Se o coraçãozinho ainda estaria batendo, se as coisas ainda estariam bem ou relativamente bem. Se a nossa filha, nós demos um nome para ela, diferente dos outros bebês, como a gente pôde descobrir o sexo, demos o nome de Charlotte. Se a Charlotte ia nascer, se ela nascesse, o que ia acontecer? Ela ia permanecer viva ou não? Ela ia ficar viva por algumas horas e iria falecer? A gente não sabia. E foi um período de espera terrível, dolorosa. No dia que nós chegamos em casa, desse primeiro ultrassom que nós descobrimos que tinha alguma coisa errada, e nós conversamos com os meninos e dissemos, olha, o bebezinho tá dodói. Era a nossa forma de tentar explicar para eles, né? Então nós chegamos em casa, o meu filho, o Matias, o mais velho, disse, pai, e se o bebê morrer? E eu disse, filho, essa é uma decisão que só Deus pode tomar. Deus é que vai decidir se o bebezinho vai vir morar com a gente ou se o bebezinho vai morar com ele lá no céu. E eu estava falando para ele e falando para mim, né? Tudo o que a gente pode fazer é esperar no Senhor. Então nós passamos da 12ª semana até a 25ª semana esperando no Senhor, com muita angústia, com muita dor. Às vezes orando por um milagre, às vezes sem saber se a gente esperava um milagre ou não, às vezes alimentando a esperança, às vezes nos fechando para a esperança. E lá pela 25ª semana, o coraçãozinho da Charlotte parou de bater e então nós tivemos que passar por um procedimento que para a gente foi muito difícil também, porque das outras vezes, como era pequeno, fizemos um procedimento chamado AMIL, menos invasivo. Dessa vez o bebê estava formado, 25 semanas, o colo do útero da Ivonete estava fechado, então tivemos que fazer uma indução de parto, né? Ela teve que parir um bebezinho que não viria com um choro, que não viria com um cheirinho de bebê, que não viria com a alegria de um bebezinho que nasceu. Mas durante aquelas semanas, eu comecei a trabalhar com os meus filhos e com a Ivonete o texto de Romanos 8, versículo 28. Nós pegamos um livro que tratava de várias meditações nesse texto para nós alimentarmos o nosso coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós fomos amplamente tentados a desconfiar do amor de Deus, a nos questionar por que Deus está permitindo isso de novo, né? Se era para ter mais um aborto, por que ele deixou ela engravidar? Nós somos tentados a duvidar do amor, a questionar as coisas, a nos ressentir contra Deus. Mas quando nós olhamos e meditamos em Romanos 8, 28, nós ouvimos o Senhor falar o que ele falou para o seu povo no início de Malaquias. Eu vos tenho amado. Esse é um amor real e esse é um amor contínuo. Por isso não importa quanto tempo você tem esperado. Não importa o quão dolorida tem sido a caminhada. Nesse sentido, né? Claro que importa no sentido de que você sente na pele o que está acontecendo. Mas, fundamentalmente, eu e você somos convidados a reorganizar a nossa percepção e o nosso coração diante de Deus.
ouvindo a voz de Deus que diz: eu amo você. Talvez você não entenda por que algumas coisas estão acontecendo na sua história, mas creia no meu amor. E se você ainda tiver alguma dúvida, e se ainda for difícil para você aceitar, não, mas se Deus me amasse, isso aqui estaria diferente na minha vida. Então observe a evidência máxima do amor de Deus. Talvez você ache que está sofrendo. Talvez você esteja sofrendo. Mas talvez você ache que o seu sofrimento é a pior coisa do mundo. Entenda o seguinte: por amor àqueles que creem nele, Deus enviou o seu único filho, para que esse filho experimentasse os horrores do inferno, os horrores da ira do próprio Pai derramada sobre ele, no meu e no seu lugar, a fim de que eu e você estivéssemos seguros no amor do Pai, na comunhão com o Pai e na promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, se você tem esperado, e se o seu coração está endurecido e ressentido, o Senhor Deus está convidando você a quebrar esse coração gelado e a se abrir para o Senhor novamente. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Pare de perguntar, cadê esse amor? Olhe para Cristo e você vai entender a grandiosidade, preciosidade e a profundidade do amor de Deus. Se você já é cristão, esse é um convite para você avaliar o seu próprio coração e nessas áreas em que tem endurecido, você voltar a esperar no Senhor. Se você não é cristão, nos visita hoje, ou se por alguma razão Jesus é uma figura distante, você não tem vida com ele, esse é um convite da parte do Senhor para que você se arrependa e creia no Evangelho. Porque de fato, sem Cristo Jesus, a vida é uma vida de desespero. E você está certo em se desesperar. Sem Cristo, o que você espera é condenação, é morte, é destruição. A menos que você esteja em Cristo Jesus, não há esperança, não há descanso. Mas o Senhor Deus o convida. Arrependa-se, creia, e então viva como aqueles que esperam no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor confronta o nosso coração, falando a nós coisas duras que revelam o nosso cinismo, que revelam a nossa tentativa de controlar a nossa própria vida, que revelam como nós nos afastamos em vez de tratar a coisa com o Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor faz isso com um coração cheio de amor e graça. E assim, pedimos a tua misericórdia pelas vezes em que falhamos e que nos afastamos de ti, e suplicamos ao Senhor que volte o nosso coração para ti, para que aprendamos a esperar em ti. Ó Deus, olha para aquelas famílias e para aquelas pessoas aqui vivendo as suas dores, as suas lutas, as suas crises. Olha para aqueles aqui que estão cansados, desanimados. Olha para aqueles aqui que estão ressentidos e endurecidos. Senhor, ajude-os a contemplar o seu amor e permita que eles voltem a esperar em ti, a depender de ti. Permita que eles sejam abertos para a esperança, crendo que tudo aquilo que o Senhor faz é bom e crendo que o teu plano para a nossa vida é melhor do que o nosso plano. E assim, ó Deus, ajuda-nos a caminhar contigo, um dia de cada vez, esperando no Senhor e assim renovando as nossas forças em ti. Nós pedimos e te agradecemos, porque Cristo Jesus é a garantia do teu amor, da tua graça e da tua bondade. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.